Olá pessoal, tudo bem? Vamos colocar o assunto. Certo. Em seguida, o nosso convidado de hoje já está entrando e a gente já pode iniciar a nossa transmissão. Tô vendo que o pessoal está entrando. André Marques, Cássia, Priscila, Juliana, chefe Jussara, olá. Opa, os convidados já tá na transmissão, vamos colocar aqui agora. Olá, tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo certo e contigo, Fabrício? Tudo ótimo? Estamos aqui instalado aqui, pronto para bater esse papo aí. Ah, legal. Então, obrigado por aceitar o convite. O Fabrício é o convidado do nosso terceiro episódio da série Como Será o Amanhã. Essa série a gente está abordando diversos assuntos, diversos temas com várias pessoas, empresários, empreendedores de diversas áreas, e a gente está trazendo um bate-papo para justamente a gente abordar o que está acontecendo com diversos setores, como é que estão lidando, qual é a ideia para a gente sair dessa crise da melhor maneira possível. E o nosso convidado de hoje é o Fabrício Eders, ele é o responsável pelo Alto da Capela. A gente vai falar sobre como será o amanhã dos espaços de eventos. Fabrício, eu vou pedir para tu te apresentar, o que tu faz no Alto da Capela e apresentar também o local, por favor. Obrigado, prazer, boa noite a todos, né, que estão acompanhando a live com a gente. Acho até importante me apresentar porque no Instagram do Alto raramente eu apareço. Muita gente também não me conhece. E eu sou o responsável, que estou à frente do Alto da Capela nesses 10 anos. Tive a iniciativa de fazer o negócio e concretizar a ideia, né? E estamos aí já faz 10 anos no mercado de eventos e principalmente a gente é muito conhecido pelos casamentos, né, Adriano? Em função de todo o cenário e de como as coisas foram acontecendo também, esse público que gosta da natureza e procura alguma coisa mais fora do tradicional, a gente acabou se encontrando, né? O espaço ele teve algumas mudanças ao longo do tempo, né? Ele era usado para outra finalidade. Como é que é? Conta um pouquinho dessa história aí para quem está É, chegando o agora. sítio, ele era o sítio da minha família, né? Onde eu passei a minha infância, eu, meus irmãos, os meus pais também. Então foi uma propriedade que o meu pai e a minha mãe eles adquiriram lá no final dos anos 80, início dos anos 90. E a gente, quando encontrou a propriedade, eu era muito pequeno, né? Mas o meu pai, ele sempre teve esse sonho de ter um sítio. E quando a gente chegou lá na propriedade, a primeira coisa que a gente viu foi um túnel verde que dá acesso para a área onde acontecem as festas, lá em cima, né? E nos deparamos com as duas figueiras e uma demolição de tijolos de uma antiga capela que havia no local. Uma capela que era de uma antiga fazenda, né? Que era aquela região da Zona Sul. Para quem não conhece, o Alto da Capela ele fica no bairro Belém Velho, que hoje é uma divisão de bairros de Belém Velho, com Campo Novo e Restinga, né? Que é a antiga zona rural de Porto Alegre, que hoje é considerado urbano rural. E usamos e aproveitamos do sítio por muitos anos, né? E até que veio o momento que eu e meus irmãos, mais adultos, meus pais, também não mais com aquele mesmo gás de manter a propriedade em dia, como sempre foi, né, que a gente aproveitou a vida inteira, começamos a nos questionar sobre aquela propriedade. Tu, como investidor financeiro, especialista da área financeira, sabe que uma propriedade, um sítio, brincam, né, que o sítio ele te dá duas alegrias, quando tu compra e quando tu vende, né? Mas no nosso caso a gente conseguiu encontrar um caminho muito interessante e a família apoiou, que foi o mais importante, né? A família apoiou a ideia
de começar a alugar para eventos, no sentido de que nós tínhamos uma estrutura de lazer pronta, então quadra de tênis, casa na árvore, campo de futebol. Então, quando eu enxerguei a oportunidade, e eu trabalhava numa empresa de consultoria de comércio exterior, eu nem trabalhava com eventos, né? Eu trabalhava na Proativa, que era uma consultoria que fazia estudos de mercado, estratégias comerciais para novos negócios ou negócios que estavam se movimentando. Então eu tinha o know-how de montar modelo de negócio e fazer pesquisa de mercado, né? E aí com o sítio, aquela situação da gente estar discutindo o aproveitamento, eu tive essa ideia, eles apoiaram e começamos a fazer alguns testes em 2009. E aí em 2009 tivemos os primeiros eventos, aniversário, formatura, e tivemos alguns eventos empresariais. Assim, não deu mais de 10 eventos, né? Só no boca a boca, conversando, e o pessoal já conhecia o sítio por participar de churrascos. Então foi na nossa rede de relacionamento ali que a história começou, né? E aí em 2010, então, veio o site. Daí eu tinha um amigo que estava começando no mundo do design e querendo abrir uma agência que faria websites, né? Então lá a gente fez um modelo de site e ali começou a divulgação comercial e aí agendamos um coquetel de lançamento em 2010 e aí então foi oficialmente assim lançado como um espaço de eventos, né? Bacana. Então, tem uma história por trás de tudo isso que tem uma relação diferente, não simplesmente algo profissional, mas tem por ter passado um pouco da história, né? E o Tem pessoal aqui muito que isso. tá comentando, elogiando bastante. Lu Brito, lugar lindíssimo. Cássia Walter, Salto da Capela é lindo, espaço diferenciado. Vou pedir para quem estiver assistindo a gente apertar no coraçãozinho, porque isso ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. E também apertar no aviãozinho, enviar para uma ou duas pessoas que seja da área, que lide com algo como que seja relacionado ao espaço de eventos, né? Alguns profissionais utilizam o espaço de eventos para exercer a sua profissão, porque justamente a gente está debatendo aqui para trazer ideias de como todo mundo sair melhor desse momento. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Tu comentou que o público principal é utilizado para casamento, certo? Que mais público que utiliza também, além logicamente, dos casamentos? É o espaço só eventos sociais, tem espaço empresarial, como é que funciona? Então, na verdade, a gente começou a ideia pensando no evento empresarial, aquele de confraternização, porque por causa da estrutura de lazer que a gente já tinha, era o lugar propício para encerrar o ano. Qualquer empresa, independente do tamanho do grupo, né? Então a gente desenvolveu um pouco desse mercado do empresarial. É um ambiente diferente do modelo tradicional, mas hoje ocupa bastante o empresarial também, e vou te dizer que tanto quanto o casamento. Mas a questão é que o casamento, ele é um produto assim que a gente tem um carinho muito grande. Ele é uma experiência não só para quem casa, mas para quem está fazendo o casamento também, trabalhando no casamento. É um negócio muito legal de trabalhar e eu não imaginei que eu ia gostar tanto e me identificar tanto, né? Mas a gente recebe grupos de treinamento, a gente tem clientes que são leais, muito fiéis nos eventos de confraternização e estão já há anos, 7 anos, 6 anos fazendo evento todos os anos conosco. Então a gente tem uma boa quantidade de eventos sociais, empresariais, e acho que o que menos rola assim são aniversários, formaturas, em menor quantidade, né? Porque esses eventos eles acabam que o casamento ele se programa com muita antecedência. Então, as principais datas acabam ocupando os finais de semana com casamento. A gente tem casamento na sexta, no sábado, nos domingos também já está mudando um pouco da cultura da festa de noite e está acontecendo muito mais casamentos no domingo ao meio-dia, né? Num outro modelo de comemoração, uh, e grupos menores, né?
mas ainda assim a gente recebe às vezes aniversários e formaturas, né? Mas Sim, tá, é, é é um bem assim, espaço que ele pode ser utilizado para vários e acaba tendo uma estrutura que ajuda muito com relação ao casamento, né? Seria nesse sentido. muito, muito. E assim, a estrutura, o lugar, ele serve para, ele atende qualquer tipo de evento. Ele não tem aquela característica de construção tradicional, né? Então, ele te permite receber, independente da ocasião, como se tu fosse, como se tu estivesse na tua própria casa, porque é uma casa com uma extensão e uma estrutura para festa. Então, para receber um grupo de empresa, tu propicia um ambiente mais acolhedor, mais intimista, que daqui um pouco o colaborador, o funcionário se sente mais à vontade para fazer um trabalho de uma dinâmica ou um processo criativo, né? E em contrapartida para os eventos sociais é o clima de tu estar em casa mesmo, né? Fica mais pessoal, as pessoas ficam mais à vontade, aproveitam mais, as festas duram mais lá, a gente acompanha isso, assim, as festas duram mais porque as pessoas estão num ambiente que é mais propício para estar junto, conversar com os convidados, ao mesmo tempo que tu comemora, né? Então, estamos atendendo diversos eventos. Tem outras coisas também que acabam demandando lá. Então, gravação de comercial, produção de vídeos, né? Gravação de comercial, já teve takes de filmes e de novelas que precisavam de um cenário específico e foi feito ali. Então, também tem um pouco desse mercado, passa por lá um pouco do mercado publicitário também. Sim. E com relação a, tem algum período do ano que costuma ter mais eventos ou ele acaba sendo muito similar ao longo do ano? Como é que funciona essa questão? Os eventos ao ar livre, eles sofrem com um pouco com o nosso inverno aqui, né? Então, quando chega ali os meses de junho, julho e agosto, é normal que tenha uma demanda menor nesses meses, né? Porque todo mundo que nos procura para fazer as festas lá e principalmente explorar o espaço ao ar livre, o mais legal é num clima que já está um pouquinho mais seco, um pouquinho mais quente. Não tão quente também, porque dependendo da roupa que tu usa, é bom estar uma temperatura mais legal, né? Um pouquinho mais fresquinho. Mas, assim, para nossa, que a gente considera de alta temporada, é de setembro até maio do ano seguinte, né? Esses meses, para nós, são os meses que mais a nossa agenda está ocupada, assim, com um volume legal de eventos, né? Então, a gente só não costuma fazer evento no Natal e Réveillon, né? Apesar de ter demanda também, a gente não faz porque a nossa ideia também não é fazer muita quantidade de eventos, né? O espaço ali, como também tem a questão da natureza, e a natureza ela sofre com uma grande circulação de pessoas, né? Então, se entra muito caminhão, sai muito caminhão, prejudica um pouco, né, do espaço. Então, a gente tenta trabalhar com eventos legais, bem feitos, né? E entregar sempre o espaço como foi prometido, porque se a gente começa a fazer muito evento diferente, de diferentes portes, e começa a atrasar na operação, complica, né? Sim. Então, a gente organiza bem os eventos nesses meses aí de setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro tem também, as pessoas casam em janeiro, casam em fevereiro. A gente já teve casamento em sábado de carnaval. Foi uma questão bem pontual. Em 10 anos só teve uma vez, mas era uma Esse tá gaúcha que na estava história casando do, com do Alto da Capela. Aham. Uma gaúcha casando com um australiano. Eles casaram no sábado e no domingo foram para o Rio de Janeiro. E aí foi a família toda curtir o carnaval no Rio, depois do casamento. Então fizeram uma programação bem diferente, assim, né? Sim. E bom, tu comentou que vai mais ou menos até maio, então essa pandemia afetou diretamente. Como é que está sendo lidar com os contratos que estavam previstos? As pessoas estão cancelando, estão postergando. Como é que está sendo lidar com essa situação, que é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? A gente não só não teve o que fazer, como o nosso setor foi o primeiro a parar. Então, quando as pessoas ainda estavam especulando
Meu Deus, e agora? E ainda não tinha decreto, os nossos clientes já estavam entrando em contato para fazer reagendamento, para desmarcar. E eu lembro bem, marcou porque foi a semana do Grenal, nós aqui em Porto Alegre estava vivendo o Grenal da Libertadores, no dia 12, quinta-feira, e tu vê, coincidentemente, na sexta-feira 13, começou o meu celular a tocar, em função de um evento que estava programado já para o final do mês, mas já estava havendo uma preocupação por parte da organizadora de saber como é que a gente ia proceder com essa situação, né? E lá naquela sexta eu comentei com ela, olha, a gente ainda não sabe o que fazer porque não tem nenhum decreto, não tem nada oficial que nos proíba de fazer. Então, se o cliente quiser fazer, vamos ver para fazer da melhor maneira, porque ainda era tudo muito incipiente, a gente não sabia, né, como é que isso ia acontecer. Então ali, isso foi na sexta-feira 13, e a gente teve o evento do dia 14, aconteceu o evento do dia 14 já com toda uma preocupação com o álcool gel, né, partiu da própria organização do evento e do casal também querer dar um ambiente que as pessoas se sentissem ali mais seguros, porque ainda estava assim aquela coisa, né, tá chegando, mas não chegou, ou daqui um pouco tá aqui, né, porque vem convidados de São Paulo, vem convidados que estavam fora. E aí tivemos o evento e na segunda-feira, dia 16, aí sim começou. E aí começou a organização dos reagendamentos já do evento do casal do dia 21, tinha 21 de março, tinha casamento, no dia 28 também tinha. E esses casais, para eles, eu acho que o impacto foi assim o mais chocante, tipo assim, não tem nada para fazer mesmo e vamos reagendar. E assim foram com todos os eventos da segunda quinzena de março, abril e maio. Né? Toda essa nossa agenda já foi alterada em cima dos decretos que estavam proibindo de fazer, e ainda nós, obviamente, né, seres humanos, também preocupados com a situação, obviamente paramos, né? E estamos parados. Até hoje, no sistema de bandeiras do Estado, o evento, tanto ao ar livre quanto fechado, não pode de jeito nenhum. Né? Estamos proibidos de fazer evento. Essa atividade está proibida. Tanto é que há pouco tempo saiu uma notícia de um evento clandestino lá que estavam fazendo aí por aí, aqui na Grande Porto Alegre, região metropolitana, né? E prenderam todo mundo lá, né? Não pode. Sim, só Né? clandestino mesmo estão fazendo. Não dá para entender. Bom, tu comentou que o lugar preza justamente pela qualidade, então até por isso que teria uma certa restrição, tem um controle na quantidade de eventos, e o principal seria o casamento. Como é que está sendo lidar com esse público? Porque assim, a gente vê aniversário, a pessoa faz todo ano, festas corporativas, teoricamente tem todo ano também, geralmente mantém período. Mas casamento, na teoria, é uma vez só. Como é que está sendo lidar com esse público, já que é muito o foco que é muito utilizado para casamentos, né? Como é que está sendo lidar com esse público, porque é uma expectativa justamente se monta durante um certo tempo e está sendo impedido. O que o pessoal tem te dado de retorno e o que vocês têm sentido assim dessa situação? Olha, eu brinco, eu falo com os clientes, a gente tem tentado fazer contato e estar bem perto dos clientes desde quando tudo começou, né? E eu acho que eu brinco com eles e eu falo, eu acho que a gente tem os clientes mais legais que poderia ter, porque todos eles estão sendo muito compreensivos na questão do reagendamento, na escolha de datas, né? Que tu imagina que também ninguém quer postergar muito o evento, né? Como tu falou, tem uma expectativa, tem, além do evento da festa, tem vários outros eventos que acontecem pré-casamento, né? Então, tu reúne os padrinhos, vocês combinam de ir para a praia, e aí fazem um churrasco na beira da praia, ou fazem uma viagem para a serra, se reúnem em casa, tem chá para a noiva, tem chá para o noivo, né? Tem um processo que é de tu curtir o evento antes dele acontecer e que
prejudica isso também, né? Então a gente tem que ter sensibilidade, né? A palavra empatia, ela está sendo muito falada, né? A gente não sabe o quanto de fato está sendo praticada, né? A gente vê que tem muita gente de fato exercendo, assim, mas é o momento da gente, principalmente com os nossos clientes, entender o contexto e poder encontrar uma solução para cada um, né? Tem cliente que mora fora, tem cliente que mora no Brasil, mas mora em outra cidade, né? Cada cidade está de um jeito, cada país está de um jeito. Tem a questão do espaço aéreo, que interfere diretamente na logística, né? Imagina, no casamento sem noivo, não tem como, né? Os noivos moram na Austrália, outro casal mora nos Estados Unidos, pessoas que optaram e através da sua carreira profissional foram viver a vida fora, mas que querem comemorar aqui com a família, com os amigos, e tem que ter um ambiente seguro, tranquilo, favorável, né? Então a gente super entende esse momento e a gente foi reagendando. Obviamente que tem contrato, contrato é eu acho um saco falar de contrato numa situação dessas, a gente conduziu, acho que de uma maneira assim, com um bom senso com os casais, porque tem a situação dos casais que tiveram que mudar, né, os eventos na base do decreto, na obrigação, e tem aqueles casais agora que estão começando a sentir um certo receio de como é que vai estar a situação ali na frente, se vai ter clima ou não para fazer a festa, né? Porque a festa de casamento, que é uma vez só na vida, como é que tu vai fazer uma festa com as pessoas usando máscara? É complicado. Não tem tu, né? Tu casou, eu casei, a gente sabe. Pô, a gente quer os convidados, tem gente que arruma os dentes para ir na festa, né? Então, Eu ainda não casei e eu sei que a noiva está assistindo essa live também. Então daqui a pouco olha ela vai só. comentar alguma coisa. Então, a gente sabe que tem essa situação e tem que estar todo mundo à vontade para curtir, né, o evento. Então, com máscara, casamento não faz muito sentido. Agora, claro que é o seguinte, tem gente que quer, entendeu? Que não se importa, e a gente tem que respeitar isso também. Mas temos que fazer tudo de uma maneira responsável, né? E com todos os órgãos de acordo com que isso aconteça. Então a gente está nos precavendo, a gente já começou a providenciar algumas coisas para, caso no segundo semestre dê para fazer, a gente faz, né? Se não, vamos aguardando e vamos mantendo contato e os clientes estão sendo parceiros e a gente deles para passar por isso juntos, porque todo mundo quer casar, né? A princípio, o legal é isso. A gente só teve um cancelamento, tá? Todo mundo reagendou. Por que que teve esse cancelamento? Porque por uma notícia maravilhosa, na verdade, porque o casal descobriu que estão grávidos, né? Então, para eles, agora não faz mais sentido a festa. A festa era para ter acontecido no dia 30 de maio, né? Então, ali eles ainda estariam assim no princípio, né, da gravidez e a noiva se sentia à vontade de fazer. Mas mais para frente é complicado, né? Com a barriga maior, já não está mais tão disposta, né? Tu sabe como é que é, né? Vocês aí Sim, com o já gurizinho passamos já. por esse Eu momento. vejo que tu é um pai bem ativo aí, que tu dá consultoria com ele no colo, né? É verdade. Já até apareceu algumas transmissões aí. Que E por legal. sinal, a Juliana tá ali, né? Comentou, essa live tá dando ideias sobre o casamento. É, E tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, né? Temos que estar sim, acompanhando. tu comentou assim que teve um só cancelamento em virtude desse fato, importante fato, né, por sinal. E assim, é uma postergação, só que não se sabe quando, né? Tem que, tipo, até quando liberar. E justamente porque depende de uma regulamentação e não só da regulamentação, depende do interesse das pessoas em já fazerem o seu evento ou elas ainda quererem postergar um pouco. O espaço ele está totalmente fechado e eu acho que, como tu disse, foi um dos setores mais afetados, justamente porque ele parou antes mesmo de ter qualquer decreto. Algumas coisas, algumas atividades, elas continuaram funcionando porque não tinha algum decreto impedindo, as pessoas continuavam utilizando. Agora, o Uhum. espaço de eventos, logo que surgiu essa situação lá em março,
comentou ali do Grenal, tava lá, tava lá no jogo também. Então foi bem naqueles dias, né? Então muita gente Aham. já ficou apavorada e já por conta já quis postergar antes mesmo de ter qualquer decreto. Como é que tu está vendo a regulamentação para o setor? Vocês já conseguem ter alguma ideia de alguma previsão ou ainda não tem qualquer previsão? Como é que está sendo essa, essas medidas dos governos, os decretos? Olha, tá. Inicialmente foi bem conturbado, né? Porque é uma decisão por dia, né? No início, assim, foi assim difícil de usar algum parâmetro para tu seguir alguma orientação nesse sentido, porque o decreto ele mudava a cada dia. Agora, pelo menos, está organizado aqui no estado. A gente tem o privilégio de ter um estado que está apresentando um plano de retomada, né? Mais transparente, né? Então, em termos de informações para o empresário, isso é muito importante, porque tu tem acesso às informações, tu consegue tomar decisões ou criar um plano, né, para tu agir dentro desse contexto. Então, agora que saiu do Ministério do Turismo a nível nacional, saiu um protocolo para retomada de eventos, tá? Um protocolo oficial do setor do Ministério do Turismo, que vai servir como referência para que os estados e municípios adotem, né? Mas, em contrapartida, aqui a gente já vem, por iniciativa própria, pesquisando desde o início diversos protocolos internacionais, inclusive, de como as pessoas estão agindo pós-pandemia para que a gente possa nos estruturar e assim que puder funcionar, a gente está preparado, né? Então, a gente já entrou nesse programa do Ministério do Turismo e a gente já está com o selo do turismo responsável, tá? Que é o selo que foi criado. Eu imprimi aqui porque pensei que a gente podia tocar nesse assunto. Ah, bacana. E é isso aqui, ó, tá? Turismo responsável, limpo e E seguro. seguro. Faça a sua parte. Ah, Então, bacana. é uma forma dos estabelecimentos, de todos os profissionais do setor também, ah, ah, mostrarem que estão seguindo os protocolos, e de fato aí tem que seguir, não adianta também, né? Porque a gente está vendo que as punições vão ser bem rigorosas, né? Em termos de multa e fechamento dos estabelecimentos. Então a gente providenciou todos os dispensers de álcool gel, estamos montando estações para higienização das mãos fora dos banheiros também, para que as pessoas que queiram buscar um espaço só para lavar as mãos tenham acesso sem precisar entrar no banheiro também. Botando dispensas de álcool gel e de espuma gel também, que é um produto legal que também é mais econômico, né? Ecológico. E totens de álcool gel pelo espaço com acionamento por pedal para que as pessoas tenham acesso pelo menos ao básico, né? E obviamente alguns eventos têm que acontecer com algumas restrições, dependendo de quando. Agora, o quando a gente não sabe, né? Então, assim, a gente está preparado para funcionar com eventos pequenos. O espaço ele tem uma capacidade legal para receber eventos. Então, por mais que houvesse restrições, vamos supor que as mesmas ocupações de um restaurante, como eles estão funcionando, né? Porque o espaço ali dá para tu comparar bem com um restaurante, é um salão, até super bem arejado e no meio da natureza, e a gente tem ainda o potencial de explorar o gramado ao ar livre, né? Então, se a gente respeitasse esses espaços que estão nos protocolos aí de restaurantes, que eles estão prevendo assim, uma pessoa a cada 2 metros quadrados, se eu não me engano, uma pessoa a cada 2 metros quadrados ou uma pessoa a cada 4 metros quadrados. A 2 metros quadrados com máscara e a cada 4 metros quadrados sem máscara. Por isso a distância de 2 metros entre as mesas, e aí na mesa tu pode ficar sem máscara com quem está te acompanhando no restaurante. Se a gente acompanhar e seguir esses protocolos, a gente consegue receber evento para 150 pessoas lá no espaço. Mas aí entra outro fator. Querem reunir 150 pessoas? As pessoas estão dispostas a isso? Até porque, só interrompendo um pouquinho, porque, por exemplo, tu vai botar numa mesa convidados.
Se for todo mundo que convive na mesma casa, teoricamente está tranquilo, ninguém precisaria usar máscara. Mas agora tu tem um, dois convidados de lugares diferentes e vai montar uma mesa com 5, 10, 15 pessoas, já complica, porque apesar de estar no mesmo lugar, teria que estar de máscara, justamente cada um vem de um. Não sabe, né, a realidade da outra pessoa. Exato. O evento ele tem essa característica que ele reúne pessoas que estão transitando por diversos lugares e tu não tem controle, né? Qual é o controle que a gente pode oferecer para oferecer um ambiente de mais segurança? É assim, como alguns espaços estão adotando, a medição de aferição de temperatura na entrada e na mesa. Não dá para tu obrigar a pessoa a usar máscara porque ela precisa comer e beber, e aí é aquele ambiente ali. Mas eu acho que a tendência é que os eventos não retornem tão cedo, né, Adriano? Falando assim, bem, sendo bem realista, tão cedo, eu digo no próximo mês ou no mês seguinte, em agosto. Acho que a partir de setembro a gente está confiante, porque passando, acho que esse mês de junho, a coisa começa a se configurar em outro contexto de curva, de contágio e de pico, e a gente espera que as coisas melhorem, né? Mas a gente tem que estar só preparado, não tem muito como a gente, né, trabalhar. Se a gente trabalhar na incerteza e pensar que esse período vai se estender até o final do ano, aí então facilita todo o nosso trabalho, né? Porque daí a gente acha que a maioria dos empreendedores vão começar a desistir dos seus negócios agora e não vão prolongar essa dívida até o final do ano, de tu manter uma estrutura, né, funcionando, porque querendo ou não, por mais que a gente esteja fechado, o Alto da Capela ele é uma área que tem 10 hectares. É uma propriedade que demanda uma manutenção grande, né? E toda essa área ela é aproveitada para os eventos. Claro que os eventos acontecem no salão, numa área com toldo, ou com a figueira mais ali concentrado, mas os carros circulam por todo o espaço, tem área de estacionamento, tem área de acesso para fornecedores, né? Então a gente tem que preservar essa manutenção, manter o espaço em dia, até porque depois, para tu recuperar uma manutenção de sítio, é complicado. Além do que, assim, tem uma questão técnica de manutenção de máquina mesmo. Grama alta, quanto mais alta a grama, e quando tu for cortar, mais força a máquina. Então ela queima mais óleo, ela força mais tudo tem um porquê da gente também não abandonar a manutenção, né, nesse período a fim de reduzir custo, né? Então a gente está mantendo, toda a equipe do Alto da Capela segue trabalhando, a gente deu uma reduzida na carga horária, né, do pessoal, mas estamos tocando o espaço para poder funcionar assim que puder, nem que seja em outro formato, né? A gente está com algumas estratégias aqui de daqui um pouco, já que não podemos fazer evento, então abrir com atividade de restaurante, né? Só que a gente também não quer abrir de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, né? Acho que é um momento que também serve para quem está empreendendo e está fazendo um negócio, fazer da maneira certa, entendeu? Tem que ter a documentação para a atividade, tem que estar com os protocolos respeitados e tem que agora a prefeitura e o governador permitir que funcione, né? Se a gente conseguir no restaurante, a gente já pode abrir dentro da capacidade do lugar, respeitando, né? Então a gente está nos organizando para abrir com segurança e não vamos forçar a barra, né? Vamos ir com calma, deixar as pessoas ganharem confiança e a gente ir vivendo. Para todo mundo é um dia novo, todo dia, né? Eu brinco com a minha família, né? A gente troca bastante informação porque cada um é de um ramo diferente. E às vezes a gente se junta para almoçar ou uma reunião para falar de um ou outro negócio, né, de alguém da família. E a gente brinca que o Alto da Capela, ele, ainda bem que ele é muito querido, né, pelas pessoas e pelos fornecedores também, e que a gente tem a equipe que a gente tem, que isso ajuda muito a tu acreditar também no negócio, a manter. E agora propiciar um ambiente aí que as pessoas possam ter uma experiência mais legal em Porto Alegre para almoçar também. Temos várias muito legais, mas por que não mais uma, né? Na Zona Sul, tu saiu
do apartamento ou de um restaurante mais tradicional e além de tu almoçar uma comida boa, tu poder levar teu filho para correr no gramado, né? Ver os animais que não está acostumado a ver, uma ovelhinha, ver uma vaca, ver um pônei. A gente tem tudo isso lá e pode permitir esse acesso e dentro de Porto Alegre. A gente está a 25 minutos do centro, né? Então... Já se torna uma experiência, não simplesmente uma alimentação. E eu acho que esse momento as pessoas querem isso, né? Uma experiência legal, segura, num espaço que tenha natureza. Acho que tem tudo para dar certo na retomada aí, né? E tem tudo a ver com o nosso propósito também, porque a ideia de fazer o negócio e manter ele funcionando foi preservar a área, né? Preservar aquela área, porque Porto Alegre está crescendo e só pode crescer para a Zona Sul, Porto Alegre, porque termina no Maitá e atravessa Canoas, né? Então, Porto Alegre pode desenvolver para a Zona Sul. Então, a gente acredita muito no potencial da região também ali. E para proporcionar essas experiências, né? É bem bacana. Tem que ver como consegue se adaptar, né? Realmente. E com relação assim à confiança e à segurança do local, tem toda a parte da estrutura de vocês, funcionários de vocês, e os prestadores de serviços que vocês também têm que estar cuidando para que eles se engajem também nos cuidados, para justamente o local manter essa segurança, essa sensação de segurança para quem vai proporcionar os eventos, né? E tu comentou ali com relação ao custo, o custo para fazer a manutenção é alto, mas se não fizer a manutenção vai ser muito mais alto depois quando tiver que tipo, deixa como tá e depois a gente retoma, então fica pior ainda, né? Vocês já conseguem ter conseguem mensurar uma projeção de prejuízo ou ainda é cedo para falar isso, por não ter uma previsão melhor de quando vai voltar, até porque aqui no Rio Grande do Sul está funcionando com sistema de bandeira, então volta e meia libera alguns serviços, conforme aumenta a contaminação, tem mais restrições, então daqui a pouco, por exemplo, está numa bandeira que pode liberar o espaço de eventos, mas passa 3, 4 semanas e tem que bloquear, não tem que restringir, e aquelas pessoas que já agendaram vai ter que reagendar de novo, então consegue ter uma projeção, assim, já consegue mensurar o prejuízo que vocês estão tendo ou ainda é cedo para falar nisso? Não, eu estou contando o prejuízo desde o primeiro dia que começou essa pandemia, né? Acho que o nosso nossa primeira atitude, claro, foi atender a demanda dos reagendamentos, mas olhar para o nosso caixa, olhar para o fluxo de caixa e ali estava assim o nosso tesouro para a gente sobreviver a esse período, né? Então a gente está olhando para a parte financeira e contando cada reagendamento para nós já podemos considerar um prejuízo, né? Então, todas as datas que saíram desse ano, os eventos que saíram desse ano e foram para o ano que vem, isso, ocupando novas datas, faz com que a gente não tenha uma receita nova naquela data, né? Então, já temos aí um prejuízo, né? Mas até o conceito de prejuízo, né, Adriano, eu estou repensando nesse período, porque diante de todas as circunstâncias que a gente está vivendo e da realidade das empresas, e a gente vê muitas empresas menores que já não estão mais conseguindo pagar as contas e já não tem mais pessoas trabalhando, eu estou achando que o fato dos clientes reagendarem, manterem o evento conosco no ano que vem, está amenizando o nosso prejuízo, com certeza, né? Agora a gente tem um cálculo financeiro estimado por causa das datas que já foram ocupadas no ano que vem e esse ano também, porque teve datas que em cima do laço mudaram e a gente sem saber quando que retornaria as coisas, né? Lá a gente, então vamos mudar para agosto, vamos mudar para setembro, né? O evento de abril, de março, não, até lá já está tudo resolvido. É tudo pronto já. Para tu ver que a coisa era tão nova, a gente nem tinha noção e foi tão intenso que nós não estamos falando de 3 meses atrás, né? Isso tudo começou ali na semana do dia 20, do dia 16 para o dia 20 de março.
Então, a gente tem aí um prejuízo estimado já para esse ano e para o ano que vem, que eu acho que é uma perda de receita, vamos tratar assim, uma perda de receita, e nós temos que nos adaptar em termos de custo para não transformar isso num prejuízo de fato, né? Acho que dá tempo de recuperar, mas a gente precisa que as pessoas tenham confiança, né? E que confiança em todos os sentidos, de sair para a rua e de fechar negócio, se comprometer, né? Ainda a gente tem o privilégio de que casamento as pessoas se organizam com antecedência, guardam dinheiro para viver aquela experiência independente do tamanho, né, do evento. Então, a gente também está pensando em novos produtos, novos formatos de como atender eventos menores, com menos orçamento, datas alternativas também, formatos mais prontos para que o casal também enxugue mais o custo e a logística do evento. Tem pessoas que querem experiência só da cerimônia e de um jantar, que não precisa tanta gente envolvida na festa em si. Então, tem como a gente também se reorganizar para esse novo momento, até que a retomada esteja 100% normal, que a gente não sabe, né? O governo está nesse sistema de bandeiras, mas em nenhuma bandeira eventos retorna, nem na amarela, por enquanto. Até assim, como o setor não tem uma grande representatividade aqui, isso é muito importante, né? Tu vê os mercados e as indústrias têm a associação né, das empresas gaúchas de plástico, tem a do automotivo, né? Tem de vários setores, e eventos não tem. É muito pulverizado, né? Os fornecedores não são muito unidos. Mas aconteceu uma coisa muito legal nesse último mês, que um grupo de empresários do setor de eventos, e aí a gente fala eventos, não só o que o Alto o trabalha, mas feiras, vamos falar de feiras, vamos falar do segmento, o guarda-chuva, né? Feiras, congressos, ações promocionais também, que são eventos, às vezes são feitas em shoppings, são feitas nas ruas, né? Tem diversos tipos de eventos, aí shows no anfiteatro, por exemplo. Os eventos, de uma maneira geral, movimentam a economia de uma forma que a gente nem tem noção de tanto dinheiro que gira em torno do evento, né? E que um evento é capaz de gerar de negócios para outras empresas, né? E o evento, ele, além de envolver os serviços técnicos de som e luz, de alimentação, que é importante no evento, porque tu quer atender as pessoas bem, então não vai deixar ninguém com fome, né? Servir água, o básico, som e luz, mobiliário, cenário, transmissão de vídeos ao vivo. Isso já acontecia nos eventos, né? Numa escala menor, e era meio híbrido, né? Uma parte do pessoal presenciava o evento pelo vídeo e outra parte presencial. Eu lembro que há muitos anos atrás eu participava dos almoços da Federação, que tinha na quarta-feira, que tu sempre assistia uma palestra, e isso faz tempo. Assistia uma palestra ali com um grupo de empresários, era servido um almoço e era transmitido ao vivo aquilo ali, para quem quisesse assistir e não pudesse estar ali. Só que tinha que ser assinante, associado lá, federado, né, no caso. E aqui no Sul aconteceu esse negócio legal que o grupo de empresas se uniu e começou a usar dessa rede de contatos para falar, ter acesso ao governo, à Secretaria do Planejamento, do governo do estado e também da prefeitura. E então agora está se organizando um movimento, já fizemos um manifesto, foi feito um manifesto, esses líderes organizaram isso e já foi feita uma reunião com a Secretaria do Planejamento aqui do estado, apresentando a quantidade de empresas, o que o setor movimenta em termos de valor, né, monetário, porque além dos serviços ali principais do evento, tem o advogado que presta assessoria, tem a contabilidade que dá assessoria para as empresas dos eventos também, gira uma cadeia, é um organismo vivo, né? Então, Sim, até para agora com essa conseguir ter união, algum planejamento em função disso, né? Não simplesmente ficar largado e
se virem sem ter qualquer resposta, sem ter A gente essa precisa ter, comunicação. a gente precisa ter uma perspectiva, porque até quando vai o sistema de bandeiras? Qual vai ser o critério para definir que terminou o sistema de bandeiras? Né? Vai ser só quando a gente chegar, que nem a Nova Zelândia, no caso zero? Ou quando sair uma vacina ou um remédio? Porque isso pode levar muito tempo. Por mais que saia a vacina agora dos testes, aí que o pessoal está falando, mas até ela ter produção e coisa, nós estamos falando de mais um ano. Olha, o Brasil não aguenta mais um ano assim, entendeu? Não aguenta, as coisas vão fechar, vão quebrar. Muitas pessoas que estavam conquistando uma condição de vida digna, entendeu? Que saíram numa situação pior, que vinham de uma crise. A gente olha quantas crises a gente enfrentou, né? Então agora as pessoas estão voltando a passar fome, é uma situação que a gente já não estava, já estava mais distante, e estamos começando a ver mais de perto. Ainda assim, os efeitos econômicos, tu vê que, claro, muitas pequenas empresas fecharam, demitiram, algumas indústrias do calçado sofreu muito, já demitiu horrores de gente e tal, outros setores, mas, né, temos que ter uma perspectiva, né? Sim, até dois pontos que eu ia te perguntar. Pô, comentou, de repente, adaptar, fazer, transformar em restaurante, pelo menos momentaneamente. O serviço de buffet, tanto para restaurante quanto para eventos, ele está sendo muito condenado, está sendo muito revisto, porque tem a aglomeração das pessoas na fila, próximas uma das outras, utilizando os mesmos talheres para servir. Então é uma coisa que está sendo muito contestada. Essa seria mais a palavra mais adequada nesse momento, até tem essa restrição. Então seria a solução de pratos feitos, levados na mesa, como é que seria esse modelo? E a outra pergunta já para juntar, como é que está sendo administrar o lugar justamente sem faturamento e tendo esses custos, não só o da manutenção, mas de funcionário? Precisou ter algum cancelamento, algum desligamento ou suspensão de contrato? Como é que estão lidando com essas situações, né? Tanto da parte financeira do lugar, quanto essas previsões que vocês estão fazendo com relação à alimentação? A alimentação, eu acho que o buffet, ele, por um tempo, talvez fique de lado. Acho que nesse primeiro momento, sim, né? Mas eu não gosto de fazer assim, previsões tão radicais, nesse sentido de que vai mudar muito o comportamento, porque é tudo muito incipiente e, assim, a gente está trabalhando com eventos para o ano que vem, né? Tem pessoas que estão, agenda de 2021, estão procurando para fazer, né? Porque até lá, com certeza, a gente vai estar mais tranquilo, vamos estar operando, né? Com tudo encaminhado, se Deus quiser, se der tudo Espero que certo, sim, né? né? Então a gente espera estar funcionando bem, as pessoas estão procurando. E os eventos, assim, as pessoas falam, será que vai diminuir o tamanho dos eventos? Olha, os eventos estão vindo com os orçamentos de 300 pessoas, 250, que é a média que a gente recebe, né? Apareceu mais orçamentos de 50 pessoas, de 100 pessoas, eventos um pouco menores. A gente já trabalha com esses eventos nos domingos, principalmente, mas eu acho que a tendência é aumentar mais isso. E sim, o formato da alimentação, o empratado é a nova realidade, porque já está sendo praticado nos restaurantes. Então, tá dando oportunidade do público ter contato com esse serviço e se sentir à vontade, né? Eu acho que esse processo de abrir aos poucos, ele vai oportunizando que as pessoas vão amadurecendo o comportamento com esses novos protocolos também, e vai facilitar para nós, quando a gente chegar ali na hora de fazer o evento, as pessoas já vão estar mais treinadas, né? Já vão estar mais acostumadas. E se até lá tiver uma solução de buffet, que nem estão fazendo, tem um restaurante muito legal, também de um profissional de eventos, do Nelson. O Nelson é uma referência na área da gastronomia, né, no Rio Grande do Sul. E ele tem um restaurante Economato que fica num flat ali pela região do Fórum, e ele está mantendo o sistema do buffet, mas ele serve a pessoa. Então a pessoa aponta o que quer e ele serve. Acho que dependendo do evento pode funcionar, mas o serviço fica mais lento, né? Forma mais fila. E nos eventos sociais o que a gente vê é que os convidados não gostam muito de fila, né? Eles querem, eles não eles pensam que o convidado ali de pé na fila esperando, às vezes não ser muito legal com o prato ali, não ser uma coisa
que combina muito com a ocasião. Agora tem essa questão da higiene, né? Então eu acho que o empratado é uma realidade. Sim. E vocês já cogitaram alguma outra função além de restaurante? Por sinal, quando abrir, se abrir, me avisa que eu vou que eu vou lá conhecer, né? Essa nova funcionalidade. O que vocês conversam com outras pessoas do setor, apesar de ser mais pulverizado, ainda assim algum contato com algumas pessoas tem aqui que o pessoal está avaliando fazer com os seus espaços? Seria de modo geral transformar em restaurante momentaneamente, até em função de a estrutura tende a facilitar o restaurante. O pessoal tem pensado outras possibilidades, até vocês também? Olha, o espaço, o espaço que vive da locação, de alugar o espaço para diversos tipos de evento, acho que ele já tem uma visão de que pode alugar para diversas atividades, né? Das possibilidades ali que se propicia o alvará, a capacidade, respeitando tudo isso, né? Mas eu acho que tem alternativas nesse momento dos espaços de eventos buscarem uma receita alternativa só dentro de uma atividade dessas que está dentro do contexto das bandeiras e que pode ser feita, né? Então, tem espaços de evento que às vezes ficam dentro de reservas naturais. Aí é um privilegiado, porque é uma reserva natural dentro das bandeiras ali, tem parques e reservas naturais, tem essa categoria dentro das bandeiras do estado, pode abrir e receber as pessoas, né, com os protocolos e tal. E agora, para quem tem um salão mais assim localizado aí na região, vão ser ali central, onde são muitos prédios comerciais, residências, e o salão tem isolamento acústico, ele tem menos circulação de ar, a não ser por ar-condicionado, que demanda mais manutenção de filtro. Eu acho que esses espaços eles podem também fazer a questão alternativa do restaurante e propiciar, e aí vai depender do público. O público é o mercado, né? O livre mercado. O público que vai decidir se é legal ir lá ou não, qual é a experiência que ele está tendo ali. Eu acho que para nós veio muito a calhar a experiência do restaurante e proporcionar isso, porque já era uma demanda que vinha das pessoas que só podem ir nos eventos lá quando são convidados ou quando a empresa organiza alguma coisa lá. E a gente não tem um produto aberto ao público, né? Na verdade, assim, que tu possa agendar para ir almoçar lá sem ter um evento. Então, a ideia é se aproximar mais do público que gosta do Alto da Capela e que também que quer conhecer o espaço, quer passear pela Zona Sul, fazer um programa diferente. Eu acho que é uma boa alternativa. Os outros espaços, acho que vai muito da característica de cada um, de cada espaço, de como eles podem aproveitar, né, a sua estrutura. E eu estou aberto aí para trocar ideia, porque é legal conversar com quem tem o mesmo negócio, ver diferentes possibilidades, né? Não adianta, num momento como esse, eu estou trocando ideia com várias pessoas da mesma atividade de locação de espaço de eventos e de outras atividades relacionadas a eventos e aquelas que não tem nada a ver com o evento, porque também oxigena a cabeça e traz ideias para a gente tá trabalhando, né? Então, eu acho que se eu posso dar uma dica em termos de buscar alternativas, é fazer o máximo de contato possível com pessoas e que estão vivendo o mesmo momento de ter que lidar com redução de carga de funcionários, com despesas altas, com falta de receita. Né? Importante a tua pergunta, eu acho que eu nem tinha te respondido do faturamento, né? Como a gente está fazendo sem faturamento. A gente tem um faturamento, tem contratos, tem um fluxo de caixa mais ou menos organizado que está funcionando e os clientes estão mantendo em dia os pagamentos com os eventos que estão se mantendo, né? Muito bom. Então isso está nos ajudando e um ou outro evento novo pinta, assim, mas num volume bem menor. A gente atendia de 7 a 10 visitas por final de semana e hoje nós estamos atendendo 3, 4 por mês. Né? E as visitas a gente está fazendo de uma maneira assim ainda bem com toda a cautela. A gente abre o espaço, deixa o pessoal circulando ali, fica à vontade, olha e depois a gente conversa de máscara, né? Só para tirar alguma dúvida. E aí depois falamos por telefone, por WhatsApp, por vídeo. Né? Estamos fazendo assim, mas a coisa está indo, estamos respirando por aparelhos.
Infelizmente, a gente está chegando para o fim do nosso tempo aqui. Eu vejo que tem bastante gente comentando, participando, muita gente elogiando o espaço, mandando energias boas também, que a gente saia dessa logo, né? Pedir para o pessoal apertar coraçãozinho aí, tá chegando no finalzinho. E eu vejo também tem vários prestadores de serviço, o pessoal que faz, que é músico, o pessoal que faz drinks, o pessoal que presta serviços de área kids, entre outros que estão aí participando. Como é que o pessoal pode entrar em contato contigo para compartilhar alguma ideia, ou enfim, tanto até para prestar algum serviço? Como é que o pessoal pode chegar até vocês? Pode ser pelo Instagram do Alto da Capela ou pelo meu Instagram pessoal, pelo site do Alto da Capela, mandar e-mail. Eu estou na linha de frente do negócio, então eu fico no WhatsApp, fico no e-mail, né, atendendo as pessoas. E então estou à disposição, só fazer contato que vai me achar, eu vou estar ali para atender. Eu posso fazer uma observação rapidinho antes da gente encerrar, Claro, só antes claro. que o Instagram encerre, Claro, porque ainda tem um tempinho, pode ir falando. quando eu falei das associações, tá, que não tem uma representatividade, uma associação que represente muito o setor, não quero ser injusto, porque tem a ABOC, que é uma associação que funciona a nível nacional para as empresas de eventos, e tem a AGEPS, que é uma associação que foi criada há pouco tempo, tá? Eu acompanhei a criação da AGEPS, não participei ativamente, mas acompanhei, e foi por um grupo de profissionais também muito legal que fizeram a associação. E tem essas duas associações, e o que eu quis dizer assim, que não tem uma representatividade é de que não estão todas as empresas ali, e é difícil mesmo, o mercado de eventos é muito informal, nem todo mundo lida com profissional e é difícil manter uma associação. Então tem essas duas associações, mas a gente viu assim, ó, que em 2 semanas juntou quase 400 empresas, né? E aí eu lembro assim da GEPS tem cerca de 100 a 150 associados em dia ali. Já tiveram várias empresas e é difícil para a associação manter, né? Mas também quem está assistindo e não faz parte de uma associação, fica a dica de participar da GEPS e da BEOC, que são duas associações que atendem o mercado de eventos. Quanto mais a gente compartilha, mais todo mundo consegue crescer junto, né? Acho que essa é a ideia. Ao invés de ficar cada um no seu canto, não, vamos compartilhar, vamos debater, trocar ideias para todo mundo crescer junto e sair dessa da melhor maneira possível. Por enquanto, o que a gente vê seria só, de fato, a vacina, né? Em termos de estar o mundo inteiro livre. A gente vê o caso, claro, comparando as proporções a Nova Zelândia, o último caso de coronavírus foi em 28 de fevereiro. E agora que eles estão começando a reabrir com algumas flexibilizações. Então, tomara que a gente consiga sair dessa o quanto antes, que é melhor para todo mundo. Agora temos 2 minutinhos até o Instagram nos cortar, que ele não dá colher de chá. Pedir para tu fazer as tuas considerações finais. Não, eu acho que o caminho, né, do mercado de eventos, que o negócio é aglomeração e é muito complicado, né? Então, como é que tu vai falar de fazer negócio com aglomeração no momento que a gente está também discutindo vidas, né? Porque a gente parou tudo para preparar o sistema de saúde para enfrentar essa pandemia e a gente perder o mínimo de vidas possíveis, né? E a gente, então, tem que ter paciência, tem que aguardar, não adianta a gente ter pressa também, porque o negócio ele só sobrevive por causa do público que consome. E se a gente não agir de uma maneira correta e quiser botar a carroça na frente dos bois, não vai dar certo. Então, agir com cautela, com responsabilidade, se organizar e buscar trocar ideias, porque se comunicando a gente vai conseguir se ajudar mais e quem está numa situação mais difícil talvez consiga enxergar uma luz no fim do túnel, né? E quem não está possa ajudar ou então até ter novos insights para enfrentar esse momento, porque nós estamos, o que tudo indica, recém no início, né? Se realmente for até a vacina, nós temos uma jornada pela frente aí Tomara que a gente grande. saia dessa o quanto antes, né? Faltando 25 segundinhos, vou aproveitar para fazer o convite para quem está nos assistindo para ver os outros episódios da série. Já tem alguns salvos, vai ter outros também que eu estou trazendo diversas pessoas de diversos setores. E agradecer a todo mundo que ficou aqui nos assistindo até agora e colaborando.
10 segundinhos, 8. Alguma palavra final para a gente fechar essa live? Boa noite e juízo. Tudo de bom, pessoal. Obrigado.